O assassinato de Vinícius Gritzbach no aeroporto de Guarulhos evidencia que o crime organizado no Brasil atingiu o status de máfia. É o que afirma o promotor de justiça Lincoln Gaquia, um dos responsáveis pelo acordo de delação premiada com o empresário. Em entrevista à Rádio Bandeirantes e à Band News TV, ele disse que a ação chocou pela ousadia e foi um recado. Esse crime chocou, inclusive, a mim, que estou acostumado, a lidar com esse tipo de situação, pela ousadia dos assassinos, dos criminosos, na luz do dia, no maior aeroporto do país, num dia extremamente movimentado. Isso foi um recado, um recado que a facção ou outros criminosos, que a gente também não exclui a participação ou a suspeição de outras atividades criminosas envolvidas no mando desse crime, mas dizer que nós já atingimos, infelizmente, o status de máfia. A gente já tem máfia no Brasil, a gente precisa que as autoridades federais, estaduais, estejam coordenadas e integradas para combater esse mal. Vinícius Gritzbach era apontado como mandante do assassinato de 2 integrantes do PCC. Na delação firmada com o Ministério Público, ele admitiu que ajudava a facção a lavar dinheiro por meio de compra de imóveis. Segundo o Lincoln Gaquia, foi oferecido apoio pelo programa de proteção, mas o empresário não aceitou. Ele não queria romper os seus laços, os seus negócios. Ele falou que o estilo de vida dele não se ajustava ao programa de proteção. Embora ele soubesse que estava correndo risco. E o risco não foi por conta da delação premiada, mas por ele ter se envolvido já no assassinato de um dos maiores narcotraficantes do país, fornecedor de drogas do PCC, e do seu motorista, que era integrante do PCC também. Então, naquele momento, ele já havia sido jurado de morte. Agora, existem outros suspeitos, ele havia delatado também policiais envolvidos com corrupção, enfim. Falando ao jornal Gente, Lincoln Gaquia confirmou que muitas informações foram fornecidas por Vinícius Gritzbach na delação. De acordo com o promotor de justiça, os relatos agora serão encaminhados para a polícia. O compartilhamento dessas provas obtidas durante o processo de delação com as autoridades, com as polícias civis, por exemplo, que estão investigando a morte, as corregedorias também, da Polícia Civil e da Polícia Militar. A prova pode e deve ser aproveitada. O Vinícius, ele realmente, nós aceitamos entabular com eles o processo de delação, pelo fato dele ter muita informação para nos prestar. Não só na área da lavagem de dinheiro com imóveis, onde ele atuava, mas ele falou também dos bancos digitais, das fintechs, ele estava falando também sobre o mundo do futebol, ele estava falando sobre o envolvimento de policiais também com o crime organizado. Então, a delação dele era bem ampla. E esse ponto é importante também, que deve fazer parte, a gente espera, da investigação, o envolvimento de policiais em todo esse processo. As ramificações do crime na lavagem de dinheiro atingiu um cenário que a gente ainda vai demorar um tempo para conseguir entender, ou pelo menos perceber todos os caminhos que o dinheiro percorre antes de ser lavado, viu, Zaidan? É claro que o acordo de delação desaparece com ele, mas as provas não, né? E a situação é tão complexa que, mesmo sendo óbvia a decretação de sua morte pelo PCC e um prêmio considerável ainda para quem o matasse, não se pode afirmar categoricamente, sem qualquer margem de dúvidas, que a ação foi do PCC. Exatamente pela complexidade desse caso. E se não foi, em outro momento seria, né? Mas é preciso investigar tudo o que ocorreu, inclusive o problema da segurança, porque ele não quis entrar para o programa de testemunha, programa de proteção de testemunha, quando o sujeito tem de ter outra identidade, a vida muda, ele não quis. E tinha a sua própria segurança, inclusive policiais que trabalhavam em período de folga, né? Mas houve uma falha, problema de um carro que quebra, e
Não sei também se a segurança inteira ali teria sido suficiente para evitar o atentado, mas o fato é que ele foi realizado com muita segurança de que não haveria grande resistência. Então, há uma complexidade tremenda. Que ele estava jurado de morte pelo PCC é indiscutível, mas a complexidade é tal que não dá para afirmar que não há margem de dúvidas de que foi o PCC, não, Ana? Não há margem de dúvida. E é impressionante quando o promotor fala, né, Zaidan? Porque a gente, ao longo do tempo, foi aprendendo, entre aspas, né, mas foi aprendendo, como que o crime vai transformando aquele dinheiro em algo que vai se tornando menos rastreável, né? E aí descobriu-se em determinado momento da história que o dinheiro poderia ser lavado no transporte. Primeiro nas peruas, depois em empresa de ônibus, depois em posto de gasolina. Hoje está se falando em coisas no ramo de apostas esportivas e por aí vai. É algo sem fim. E algo que disse o promotor, Zaidan, a respeito de comparação com um esquema de máfia, né? A gente já pode, você entende que é uma similarização que vai ser verossímil, se a gente daqui a um tempo, quando voltar a estudar a história da criminalidade, falar que isso foi um formato de máfia a partir aqui de São Paulo? Já está caracterizado isso há tempos, e é bom lembrar que muitas das características que são atribuídas à máfia, elas já existiam antes da máfia. Antes do surgimento da máfia na Itália, e a máfia é uma das organizações italianas, não é? É que ela virou quase um adjetivo, né? E aí você tem a ação mafiosa, organização mafiosa, mas a máfia é uma das organizações criminosas. Há outras na Itália, porque você tem a Nápoles, você tem a da Sicília, você tem a da região da Calábria, então você tem diversas organizações criminosas. E o mundo costuma usar uma expressão só para todas elas, máfia. Mas essas características já são anteriores a essas organizações que surgiram na Itália. Então, isso já há muito tempo, né? Essas características já são verificáveis em organizações brasileiras há muito tempo. E lavagem de dinheiro é algo que é feito de diversas maneiras e por diversos setores da sociedade. Não por acaso aos países que são paraísos fiscais, mas também lavanderias, né? Não é só que lá você não paga imposto, lá você tem sistema de lavagem do dinheiro. São lavanderias. O Uruguai é uma pequena lavanderia, a Suíça é uma tradicional lavanderia. Não é só lugar de você não pagar imposto, é lavanderia. E fora diversos lugares no Caribe, né, na América Central, na Ásia, onde você tem sistemas de lavagem de dinheiro. Dinheiro fruto de corrupção, de roubo, de crime, de venda de drogas, de tráfico de armas, e que volta como um dinheiro de um empreendimento legal, que paga seus impostos, que é lícito, que é legalizado, etc. Então também nisso não há novidade. Apenas eles vão mudando, vão encontrando novas oportunidades. O promotor citou inclusive o futebol, né? O mundo do entretenimento. Hoje você tem diversas maneiras de realizar essa lavagem, né?